Queridos irmãos e queridas irmãs, celebramos hoje o 4º domingo da Páscoa, sempre chamado na igreja de Domingo do Bom Pastor, porque todos os anos nós lemos um trecho do capítulo 10º do Evangelho de São João, onde Jesus se mostra como o bom pastor. Todo esse capítulo 10, Jesus vai se revelando desse modo. Hoje lemos aqui do versículo 11 até o 18. E o Evangelho faz essa diferenciação entre o pastoreio de Jesus, o bom pastor, o verdadeiro pastor, e as atitudes do mercenário, que não é pastor. Essa imagem de pastor e ovelha, essa relação humana entre o animal, essa relação entre o animal e a vida humana, é muito antiga na história da humanidade. Muitos reis, imperadores, autoridades no Oriente Antigo assim se autodenominavam, pastores do seu povo. Na linguagem bíblica também, essa imagem é uma imagem muito eloquente e aparece em tantos livros da Bíblia. A imagem de Deus, pastor, e a imagem do povo como rebanho. É muito interessante perceber que os grandes líderes da Bíblia foram pastores de ovelhas. Se nós olharmos, por exemplo, para Moisés, se nós olharmos, por exemplo, para Davi, e daí por diante. No tempo do profeta Ezequiel, essa imagem do pastoreio de Deus, ela é retomada com muita força. Por quê? Por causa da corrupção política existente em Israel. Essa imagem, ela retorna com o profeta Ezequiel, onde o próprio Deus vai dizer que ele vai assumir esse lugar. Eu serei o bom pastor, eu serei o pastor das minhas ovelhas. Ele mesmo promete, dar-lhes-ei pastores segundo o meu coração. Ora, vem o Novo Testamento, Jesus se apresenta assim. E qual é a principal característica do bom pastor? É justamente o ato de dar a vida pela sua ovelha. Por que essa imagem aparece na Bíblia? Nos perguntamos. Poderia ter tantas outras imagens de outros animais, talvez pela percepção tão delicada na audição que uma ovelha tem. A ovelha que conhece o pastor pelo tom da voz, pelo timbre que o pastor tenha. A ovelha, ela conhece o pastor assim. Talvez essa imagem tão bonita foi tomada pelo Espírito Santo para nos lembrar que Deus é palavra, Deus é o verbo, e Ele se revela a nós assim. Eu sou aquele que sou. E no Novo Testamento, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então essa relação de palavra e escuta, essa relação de autoridade e de serviço, essa relação de pastoreio, é a relação que Deus quer ter conosco. A oração da igreja hoje, me presta um folheto aí, gente, alguém. Olha que coisa linda a oração da igreja hoje. Pega aí, por favor, o seu folheto. Depois da oração de coleta, depois da do glória, a oração de coleta, a igreja rezava assim. Olha só, Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, ou seja, ao céu. Acharam aí a oração de coleta, número 6 do folheto? Conduzi-nos ao céu, as alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu a fortaleza do pastor. Essa é a oração da igreja de todos os tempos. Nós pedimos a Deus que, olhando para Jesus Cristo, para as alegrias que o Senhor tem para nós, que a fragilidade do rebanho chegue onde nos precedeu a fortaleza do pastor. Ou seja, a fé não nos isenta das fraquezas, limites, dificuldades. A fé não nos isenta da dor. E o Senhor quer nos conduzir assim mesmo. Ele nos conhece.
Ele sabe que somos ovelhas frágeis, muitas vezes machucadas, feridas, às vezes ovelhas teimosas, às vezes ovelhas que vão buscando outros caminhos, surdas, e o Senhor quer pastorear a nossa vida. Ora, às vezes nós não nos deixamos pastorear. Deus vai nos falando de tantas formas, e insistimos em permanecer surdos. Às vezes até tampamos os ouvidos, disfarçamos, entramos e buscamos a religião como um entretenimento, para distrair um pouco a nossa consciência, mas não queremos ouvir a Deus, e por isso não obedecemos. A palavra obediência vem também de ouvir, audire, é ouvir bem. Então eu posso obedecer a Deus à medida que eu escuto. Às vezes, repito, insistimos em sermos ovelhas teimosas, rebeldes, aquela que se descola das 99 e vai querer seguir o seu caminho. Ela até se acha autêntica, não, eu sou autêntica, eu quero fazer o meu caminho, e depois cai no abismo, se machuca, se fere, vai acumulando dores ao longo da sua vida. Mas o Senhor é o bom pastor, assim como Ele fez conosco um dia, Ele nos colocou nos braços, nos tomou nos braços, nos levou nos ombros e deitou óleo nas nossas feridas, o bálsamo do Espírito, o óleo do Espírito Santo. O Senhor foi derramando esse óleo e vai continuar derramando ao longo da nossa vida, porque ainda há muitas feridas a serem curadas. Ele é o bom pastor, Ele não muda, Ele é sempre assim, mesmo quando a gente resista ao seu chamado. Hoje, nas leituras dessa missa, 4 leituras maravilhosas para nos lembrar esse pastoreio de Deus. A primeira leitura, por exemplo, São Pedro, fazendo aquele discurso maravilhoso, cheio do Espírito Santo. São Pedro dizia: em nenhum outro nome, olha bem, escute isso, em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelos quais possamos ser salvos. Escuta isso, irmão, irmã. Essa palavra é uma palavra de direção para nós. No mundo que tantas vezes vive no relativismo religioso. Com certeza você já escutou essa palavra aí. Palavra dizendo assim: não, o importante é crer em alguma coisa, O importante é ter uma fé, não importa o quê. Não. Se fosse assim, Jesus Cristo não teria vindo ao mundo. As religiões podem ter um processo, é verdade. Alguns estão abraçando uma árvore, o outro está pegando uma pedra, o outro está acreditando em alguma revelação que... Ok, mas isso pode ser um caminho. Agora a revelação definitiva é Jesus Cristo. A palavra dele diz para nós: em nenhum outro nome, vou repetir, em nenhum outro nome, debaixo do céu, nos foi dado pelo qual devamos ser salvos. Por isso, repito, essa palavra tem que arrancar da nossa cabeça, do nosso coração, todo o relativismo religioso, dogmático, doutrinário, aquela experiência do tanto faz, O importante é acreditar em alguma coisa. Quem acredita no relativismo, quem vive no relativismo, vai abandonar Jesus mais cedo ou mais tarde, porque vai colocá-lo no lugar de qualquer coisa. E Jesus não é qualquer coisa. Ele é o bom pastor, que deu a vida, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é Jesus. A segunda palavra de hoje, que foi dada a nós pela igreja, é o Salmo 117. Nos lembrava uma característica desse bom pastor: a sua misericórdia, o seu coração que olha para as nossas misérias e se compadece de nós. Deus não tem vergonha das nossas misérias, às vezes do mau odor da nossa alma, dos sentimentos, palavras, gestos, experiências ruins que fomos acumulando. O Senhor se aproximou de nós assim mesmo. Por isso o salmista convidava a dizer isso, Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Olhar para a nossa vida e para a nossa história e dizer isso. Eu dou graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia.
Mesmo quando eu caminhei em caminhos tortuosos, o Senhor não mudou. Ele é o mesmo sempre. Eterna é a sua misericórdia. Ora, depois da segunda leitura da missa, a carta de São João nos lembrava que esse pastor e o pastoreio dele conosco, ele é amor, né? É amor. Ele dizia, a beleza, São João dizendo assim: vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Esse pastoreio, esse ser ovelha, é viver a filiação divina. Veja que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. A beleza da nossa identidade mais profunda de sermos filhos de Deus. Aqui está o ponto do nosso currículo mais importante, ser filho de Deus. E a gente precisa valorizar muito isso. E por último, o Evangelho era justamente a relação que eu dizia no início. A diferença que há entre o mercenário e o bom pastor. É lindo porque o Evangelho, ele diz assim, que o mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, quando ele vê que o lobo vem, ele abandona as ovelhas, e foge, e o lobo as ataca e dispersa. O mercenário, ele está presente em tantos lugares, também dentro da igreja. Muitos vão usar a linguagem religiosa de forma mercenária, de forma a usar a igreja, a experiência dos ritos, normas, como trampolim para alguma coisa, como carreira. O bom pastor não, ele dá a vida para as suas ovelhas. O mercenário está presente no mundo da cultura. Quantas vezes o dinheiro vale mais que a dignidade humana? Eu faço qualquer coisa por dinheiro, não importa se eu perco a dignidade. Ora, é um mercenário. Ele vê o lobo vindo e ele foge e abandona as ovelhas. Mas não só na igreja, no mundo da cultura, também no mundo da educação. Quantos educadores hoje não têm mais compromisso com aquele ser humano sofrente? O mercenário abandona as ovelhas e foge, porque ele não é pastor. E daí por diante, quantas e quantas experiências na sociedade vivemos essa experiência do mercenário. Ora, irmãos, irmãs, diante de Deus, nós somos ovelhas, mas no meio da sociedade, nós somos pastores. Eu lembro de São João Damasceno, uma frase tão forte, escrita por ele, que ele pedia a Deus isso. Ele dizia: Senhor, sê meu pastor e apacenta comigo. Sê meu pastor, porque eu sou ovelha também, e apacenta comigo. Talvez seja essa a oração de você hoje, pai e mãe, diante dos seus filhos, avós, diante dos netos. Senhor, sê meu pastor e apacenta comigo. Diante da sociedade, no mercado de trabalho, na empresa que você trabalha. Quantas pessoas Deus coloca no seu caminho para você pastorear? Ou você acha que você está numa cadeira confortável só para ficar olhando num lugar privilegiado? Não! Se Deus te colocou aí, é porque Ele te constituiu pastor de algumas pessoas ou de muitas. Por isso, a palavra de Deus vai nos ajudando a tomar juízo. Porque pode acontecer da gente sentar na cadeira da vida e falar: que beleza, estou aqui, estou bem de vida, está ótimo. Não, olha o que Deus te deu e a confiança que Deus colocou em você. Essa é a palavra. Pois o pastoreio de Deus, repito, se dá em nós e através de nós. Muitas vezes insistimos em sermos surdos. Santo Agostinho, quando ele ouvia as pregações lá de Santo Ambrósio, na Catedral de Milão, Agostinho, aquele jovem sonhador, que tinha passado por muitas doutrinas e uma vida desregrada, moralmente uma vida desregrada, Agostinho um dia ele se deixou tocar pela graça de Deus, e ouvindo uma pregação de Ambrósio, Agostinho escreveu isso: Senhor, tu gritaste e rompeste a minha surdez. Gritaste e rompeste a minha surdez. Tarde te amei, ó beleza tão nova e tão antiga. Tu estavas dentro de mim e eu lá fora te procurar. É isso. Hoje, diante desse evangelho, nós somos chamados também a dizer para Deus: Senhor, eu ainda sou surdo, Senhor, me ajuda. Às vezes vou precisar que o Senhor grite, porque eu não te escuto
eu sou surdo, teimoso, tantas vezes persistente nas minhas teimosias, mas o Senhor não desistiu de mim. Hoje, essa palavra muito clara entre o bom pastor e o mercenário, qual é a voz que eu quero ouvir? Ou melhor, qual é a voz que eu já tenho ouvido? A quem eu tenho seguido? Uma das características, repito, da ovelha é escutar. E aqui Jesus fala, eu conheço as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz, né, e me seguem. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Conhecer aqui não é um argumento intelectual de alguém que estudou sobre uma coisa. Conhecer aqui no sentido bíblico é fazer uma experiência, é dobrar o coração e dizer, Deus, eu estou aqui, eu quero te ouvir. Deus, ei, eu quero te ouvir. Deus, ei, eu vou me esforçar. Às vezes fazer uma concha, assim, como a gente quer ouvir alguém que está longe, né? Ei, eu quero te ouvir. E se dispor o coração para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Pois, irmãos, hoje nós rezamos pelas vocações, rezamos pedindo a Deus essa graça para nós, e pedindo que o Senhor continue chamando nas nossas famílias. Pedimos numerosas e santas vocações. A igreja precisa de vocações, de homens e mulheres que tenham a coragem de largar o mundo e se consagrar às coisas de Deus, de consagrar-se ao serviço da igreja, ao serviço do ser humano. Nós precisamos rezar, porque Jesus falou, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ele quem dá as vocações. Não é uma estratégia, uma formação, ou alguma recompensa, vem ser padre que você vai ter alguma coisa. Não, pelo contrário, é deixar tudo e seguir o Senhor, com o coração cheio de alegria, radiante, na beleza dessa palavra, que nos provoca, que nos anima, que nos corrige, que é remédio e é cura para cada um de nós. Vamos rezar pelas vocações, cada um de nós aqui, assumir esse compromisso, pelo menos uma Ave Maria, Senhor, da messe, suscita novas vocações na igreja, para que mais e mais a igreja possa cumprir a sua missão no meio do mundo. Nós como consagrados, vocês como leigos no meio da sociedade, o pastoreio de Cristo, continuando no decorrer da história. É isso que queremos pedir hoje, por intercessão da nossa divina pastora, Nossa Senhora. Não sei se vocês conhecem, quem não conhece, depois vale a pena dar um Google lá e pesquisar, uma imagem linda do Portinari, da divina pastora. O Portinari vinha passar férias em Petrópolis, numa casa ali em Correias, e é linda aquela imagem, está lá, é um painel pintado numa sala de jantar, e é uma divina pastora, o nome que ele deu para aquela Nossa Senhora. É Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços, e com a outra mão ela dando o alimento para as ovelhinhas, né? É isso que Nossa Senhora faz conosco, ela nos traz Jesus, ele é o alimento, é dele que vem o alimento, e ele veio através dela. Depois vale a pena uma pesquisa com mais calma, e olhar essa divina pastora e rezar de forma bonita, com a beleza dessa obra de arte. Em nome do